Era uma dessas noites intermináveis no hospital. 3 horas da manhã, e o doutor Rafael caminhava pelos corredores vazios, seus passos ecoando no silêncio pesado da madrugada. 15 anos dedicados à medicina. 15 anos salvando vidas, enquanto a sua própria, bem, ele nem sabia mais o que era viver. Ele parou diante de uma janela. Lá fora, a cidade dormia, alheias às dores e vitórias daquele lugar. E ali estava ele, um homem que conhecia cada detalhe do coração humano, mas que havia esquecido como fazer o seu próprio bater por algo além do dever. 15 anos salvando vidas, mas esqueci de viver a minha própria. Foi quando a enfermeira Maria se aproximou, segurando uma ficha médica. Doutor Rafael, nova paciente na sala 207. Cardiopatia grave. Ela pediu especificamente por você. Rafael suspirou. Mais uma batalha. Mais uma vida dependendo dele. Ele seguiu em direção ao quarto 207, sem saber que naquela noite, tudo mudaria. Quando Rafael abriu a porta do quarto 207, ele esperava encontrar mais uma paciente fragilizada, assustada, derrotada pela doença. Mas o que ele viu foi completamente diferente. Laura Santos, 32 anos, estava sentada na cama, e mesmo visivelmente debilitada, havia algo extraordinário nela. Seus olhos brilhavam com uma luz que desafiava a própria morte. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso genuíno, caloroso. Rafael olhou para a ficha. Laura Santos, cardiopatia congênita. Você já passou por 3 cirurgias. E vou passar pela 4ª, ela respondeu, ainda sorrindo. Mas antes, preciso que me prometa uma coisa. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso. Eu nem comecei o tratamento ainda. Laura se inclinou levemente para a frente, seus olhos fixos nos dele. Prometa que vai me ajudar a viver, não apenas a sobreviver. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas. E ali, naquele momento, Rafael ficou sem palavras. Em 15 anos de carreira, ninguém nunca havia lhe pedido isso. Ninguém nunca havia feito aquela distinção tão clara, tão devastadora. Uma semana se passou. Rafael voltava ao quarto 207 com mais frequência do que precisava. Ele dizia a si mesmo que era apenas para monitorar a paciente, mas no fundo, sabia que era algo mais. Naquela manhã, encontrou Laura escrevendo em um caderno desgastado, as páginas amareladas pelo tempo e pelas mãos que já o haviam folheado tantas vezes. O que está escrevendo? Ele perguntou. Laura levantou os olhos. Minha lista de coisas para fazer antes da cirurgia. Ela fez uma pausa. Ou caso a cirurgia não dê certo. Rafael ficou sério. Não fale assim. Você vai ficar bem. Mas Laura apenas o olhou com aquela sabedoria que só quem dançou com a morte possui. Doutor, eu aprendi que a vida não espera garantias. Ela mostrou o caderno. Quero ver o nascer do sol da janela do hospital. Quero dançar, mesmo que seja só 1 minuto. Quero sentir chuva no rosto. Rafael pegou o caderno e começou a ler. Sua expressão, normalmente controlada e profissional, começou a se suavizar. Eram sonhos simples, tão simples. Coisas que qualquer pessoa poderia fazer. Mas para Laura, eram tesouros impossíveis. Quando foi a última vez que você fez algo dessa lista? Ele sussurrou. E então veio a pergunta que o atingiu como um diagnóstico preciso. E quando foi a última vez que você se permitiu viver, doutor? Silêncio. Um silêncio profundo, pesado, revelador. Rafael não dormiu naquela noite. Ficou pensando na pergunta de Laura, nas palavras dela, naquela lista de sonhos tão singela e ao mesmo tempo tão poderosa. Quando o primeiro clarão da manhã começou a surgir no horizonte, ele tomou uma decisão. Contra todos os protocolos, contra todas as regras, ele foi até o quarto 207, colocou Laura em uma cadeira de rodas, e a levou até o terraço do hospital. O céu estava começando a clarear, pintando-se com tons de laranja e rosa. Laura tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, você não precisava fazer isso. Rafael sentou-se ao lado dela. Precisava sim.
Você me lembrou por que escolhi ser médico. Não é só sobre prolongar a vida, é sobre torná-la significativa. Eles assistiram ao nascer do sol em silêncio. E naquele silêncio, algo entre eles mudou. Algo invisível, mas poderoso. Laura finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Sabe o que é engraçado? Eu passei anos com medo de morrer. Mas agora, pela primeira vez, estou com medo de nunca ter vivido de verdade. Rafael pegou a mão dela, delicadamente. E naquele toque, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ele sentiu vida. Alguns dias depois, a chuva chegou. Gotas grossas batendo contra as janelas do hospital, criando uma melodia melancólica que ecoava pelos corredores. Laura estava na janela, observando a chuva com uma expressão de saudade tão profunda que partia o coração. Rafael entrou no quarto e a viu ali, perdida em memórias de dias em que podia correr pela chuva sem medo. Vamos, ele disse, simplesmente. O quê? Rafael pegou um guarda-chuva. Risco calculado. 5 minutos. Venha. E lá foram eles, médico e paciente, descendo até o jardim do hospital. A chuva caía forte, lavando o mundo. Rafael abriu o guarda-chuva, mas Laura se afastou dele e abriu os braços para o céu, deixando a chuva cair sobre seu rosto. Ela riu. Uma risada pura, infantil, livre. Você não vai me acompanhar, doutor, ela gritou, girando sob a chuva. Rafael hesitou. O doutor Rafael Oliveira, sempre tão controlado, sempre tão profissional. Mas então ele fechou o guarda-chuva e se juntou a ela. Eles dançaram na chuva. Desajeitadamente, sem música, sem passos certos. Mas lindamente. Tão lindamente. Por alguns minutos mágicos, não havia doença. Não havia hospital. Apenas 2 seres humanos vivendo, realmente vivendo. E foi ali, dançando sob a chuva, que Rafael percebeu a verdade inevitável, ele estava se apaixonando. E não havia protocolo médico para isso. A noite antes da cirurgia chegou rápido demais. Rafael fazia sua ronda noturna quando entrou no quarto 207 e encontrou Laura acordada, olhando pela janela para a cidade iluminada. Não consegue dormir? Ele perguntou. A cirurgia é amanhã. Ela fez uma pausa. Estou com medo, Rafael. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, não por doutor. E aquela palavra, seu nome nos lábios dela, carregava um peso enorme. Rafael sentou-se ao lado da cama. Eu vou estar lá. Cada segundo. Laura se virou para ele, lágrimas descendo por seu rosto. Eu preciso te dizer uma coisa. Nessas últimas semanas, você me deu mais do que tratamento. Você me deu vida. Me deu momentos que vou levar para sempre. Laura. A voz de Rafael estava embargada. Deixa eu terminar. Eu me apaixonei por você. Sei que é loucura, sei que você é meu médico, mas eu precisava que você soubesse. Caso amanhã. Rafael não a deixou terminar. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Você vai sair dessa cirurgia. E quando sair, eu vou estar te esperando. Porque eu também me apaixonei por você. Eles ficaram ali, de mãos dadas em silêncio, ambos chorando. Chorando pelo amor impossível que se tornará inevitável. Chorando pela incerteza do amanhã. Chorando porque, finalmente, estavam vivos. A manhã chegou pesada, carregada de tensão e medo. O centro cirúrgico estava preparado. A equipe, pronta. E Laura, deitada na maca, sonolenta pela pré-anestesia, mas ainda consciente o suficiente para uma última conversa. Rafael estava ao lado dela, paramentado, segurando sua mão. Me promete uma coisa. Laura murmurou. Qualquer coisa. Se eu não acordar, promete que você vai viver. De verdade. Pela sua lista, não só pela minha. Rafael estava lutando para não chorar. Você vai acordar. Nós temos uma vida inteira pela frente. Laura sorriu, seus olhos já se fechando. Então é um encontro.
E ela fechou os olhos. Rafael assistiu quando levaram Laura para dentro da sala de cirurgia. Ele não podia operar. Não se opera quem se ama. Então ficou do lado de fora, caminhando de um lado para o outro, como um animal enjaulado. 6 horas. A cirurgia durou 6 intermináveis horas. O relógio na parede parecia zombar dele, cada minuto uma eternidade. Enfermeiros entravam e saíam. Máquinas apitavam. E Rafael esperava, rezando para um Deus no qual nem tinha certeza se acreditava. Até que finalmente a porta se abriu. O cirurgião saiu, retirando a máscara. Sua expressão era séria. Rafael. Ele começou. E o mundo parou. Horas depois, Rafael estava sentado ao lado da cama de Laura na UTI. Ela estava entubada, cercada por máquinas que respiravam por ela, que mantinham seu coração batendo. Ele segurava a mão dela, aquela mão que havia segurado a dele sob a chuva. Eu não acredito em milagres. Rafael sussurrou, sua voz quebrando. Passei a vida inteira confiando na ciência. Mas agora estou rezando. Estou pedindo por um milagre. Ele fez uma pausa. Volte para mim, Laura. A gente tem amanhãs para construir. E então aconteceu. Os dedos de Laura se mexeram. Levemente, quase imperceptivelmente, mas se mexeram. Rafael se levantou de um salto. Laura? Laura! Lentamente, tão lentamente, os olhos dela começaram a abrir. Confusos no início, desorientados, mas abertos. Vivos. Ela olhou para Rafael. E com a voz rouca pelo tubo, ela sussurrou, eu perdi nosso encontro. Rafael riu e chorou ao mesmo tempo, beijando a mão dela repetidas vezes. Não, meu amor. Você chegou na hora certa. Exatamente na hora certa. O milagre havia acontecido. Não o milagre da ciência, mas o milagre do amor. O milagre de ter algo pelo que lutar. 3 meses se passaram. 3 meses de recuperação, de fisioterapia, de pequenas vitórias diárias. E agora, em um dia ensolarado de primavera, Laura caminhava pelo parque. Devagar ainda, com cuidado, mas caminhava. Sem cadeira de rodas. Sem apoio. Apenas seus próprios pés e a determinação que sempre a definirá. Rafael estava ao lado dela, vigilante mas não superprotetor. Ela estava mais forte, mais corada, mais viva do que nunca. Olha o que cheguei! Laura mostrou um caderno novo, as páginas ainda em branco esperando para serem preenchidas com sonhos. Mais sonhos impossíveis? Rafael sorriu. Não. Laura ficou séria. Sonhos que eu vou realizar. Com você. Ela abriu o caderno. Número 1. Conhecer o mar. Número 2. Aprender a cozinhar. Número 3. Plantar uma árvore. Número 4. Rafael a interrompeu. Casar com um médico teimoso. Laura parou e olhou para ele, surpresa. E ali mesmo, no meio do parque, com pessoas passando, crianças brincando, cachorros correndo, Rafael se ajoelhou. Laura Santos, você me ensinou a diferença entre existir e viver. Me ensinou que a vida não está nos anos que somamos, mas nos momentos que nos tiram o fôlego. Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples mais bonito. Quer passar todos os momentos que nos restam comigo? Laura estava com as mãos no rosto, lágrimas correndo livremente. Sim. 1000 vezes sim. E quando eles se abraçaram, as pessoas ao redor aplaudiram. Desconhecidos celebrando o amor de 2 estranhos, porque o amor, verdadeiro amor, sempre merece ser celebrado. 5 anos depois. 5 anos que os médicos diziam que ela não teria. Mas Laura era teimosa. Sempre foi. Uma casa simples à beira-mar. O som das ondas como trilha sonora constante. Laura estava no jardim, plantando flores, item número 3 da sua lista, finalmente realizado. E ela estava radiante. Saudável. Viva. Uma criança pequena, cerca de 2 anos, brincava ao lado dela.
cabelos escuros, olhos brilhantes. Uma combinação perfeita de Laura e Rafael. Mamãe, papai chegou, a menina gritou. Rafael chegou com sacolas de compras. Não havia mais aquela expressão cansada, aquele vazio em seus olhos. Ele estava feliz. Completo. Pleno. Como estão minhas duas mulheres favoritas? Ele perguntou. Laura se levantou e foi ao encontro dele. Eles se beijaram, um beijo doce, familiar, eterno. Olha o que encontrei hoje. Laura segurava um caderno velho, as páginas amareladas pelo tempo. A primeira lista. Rafael pegou o caderno, folheando-o com carinho. Ver o nascer do sol. Dançar na chuva. Sentir o amor verdadeiro. Ele olhou para ela. Você conseguiu tudo. Nós conseguimos tudo, Laura corrigiu. Você sabe, os médicos disseram que eu tinha 5 anos, no máximo. Isso foi há 8 anos. Rafael a abraçou. Você é teimosa demais para obedecer prognósticos. Não, Rafael. Laura ficou séria. Eu só tinha motivos para ficar. Você me deu motivos. A câmera se afastaria lentamente neste momento, mostrando a família caminhando em direção à praia, mãos dadas. A filha entre os pais, pulando e rindo. O sol se pondo no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores daquele primeiro nascer do sol que compartilharam no terraço do hospital. Dizem que cada coração tem um número limitado de batidas, Laura diria em pensamento. Se isso for verdade, eu quero que cada batida do meu conte. Não importa quantos amanhãs terei, porque hoje, agora, neste momento, eu estou verdadeiramente viva. E eles desapareceriam na luz dourada do entardecer, uma família construída sobre o amor, a esperança, e a crença de que viver não é sobre o tempo que temos, mas sobre o que fazemos com cada segundo precioso que nos é dado. Esta é a história de um médico que salvava vidas, mas havia esquecido de viver a sua própria. E de uma paciente que, enfrentando a morte, ensinou o verdadeiro significado de estar vivo. É uma história sobre amor encontrado nos lugares mais inesperados. Sobre coragem diante do medo. Sobre escolher viver, verdadeiramente viver, mesmo quando o tempo parece estar contra nós. Porque no final, não são os anos em nossa vida que importam. São a vida em nossos anos. São os nasceres do sol que paramos para assistir. São as danças na chuva que ousamos fazer. São os amores que temos coragem de confessar. Laura e Rafael nos ensinam que cada batida do coração é uma oportunidade. Cada respiração, um presente. Cada momento, uma chance de escolher viver ao invés de apenas existir. E essa escolha simples mas profunda, faz toda a diferença. Dedicado a todos aqueles que nos ensinam que a vida não se mede em tempo, mas em amor. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu algo ao acompanhar a jornada de Rafael e Laura, eu tenho um pedido especial para você. Deixe seu like neste vídeo. Não apenas por mim, mas por todos aqueles que estão lutando batalhas silenciosas nos hospitais neste exato momento. Por todos os médicos que dedicam suas vidas a salvar outras. Por todos que estão aprendendo, como Rafael e Laura, que viver é muito mais do que apenas existir. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais histórias que vão emocionar, inspirar e transformar seu dia. Temos muitas outras histórias reais e emocionantes esperando por você. E me conta aqui nos comentários, qual foi a cena que mais te emocionou? Foi o nascer do sol? A dança na chuva? Ou aquele momento tenso da cirurgia? Sua opinião é muito importante para mim. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem hoje. Aquele amigo que está passando por dificuldades. Aquela familiar que está no hospital. Aquele alguém que esqueceu como é viver de verdade. Lembre-se, a vida não se mede em tempo, mas em amor. Em momentos. Em batidas do coração que realmente importam. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. Obrigado por acreditar no poder das histórias que transformam. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, viva! Verdadeiramente viva!